A matriarca, Dona Lúcia, estava deitada na cama, a respiração fraca e o olhar perdido no teto do quarto luxuoso. Lá fora, o sol do fim de tarde entrava pelas janelas altas, mas o ambiente dentro da mansão parecia escuro e pesado. Suas 7 filhas, todas mulheres adultas, estavam na sala ao lado, os tons de suas vozes subindo e descendo em uma discussão acalorada. Lúcia podia ouvir cada palavra, cada sílaba carregada de ganância e impaciência. Elas falavam sobre a herança. Eu acho que a casa da praia deveria ser minha, disse Dália, a mais velha, com um tom de voz que não aceitava questionamentos. Sempre foi meu lugar favorito, mas eu sempre usei a casa da montanha para minhas férias de inverno, retrucou Sofia, a segunda filha, com um ar de superioridade. E os investimentos da Suíça? Aqueles deveriam ser divididos igualmente entre todas. Lúcia tentou se levantar, um gemido fraco escapando de seus lábios. Ela precisava falar com elas, explicar algo crucial sobre o testamento, algo que elas estavam ignorando completamente. Mas suas filhas estavam presas em sua própria bolha de ambição. Nenhuma delas pareceu notar o som, ou se notaram, decidiram ignorá-lo. Para elas, a mãe era apenas um obstáculo frágil entre elas e a riqueza que esperavam. Dália, com sua voz fria e desdenhosa, cortou a discussão das irmãs. Mãe está delirando, como sempre, velhice. O testamento já está em ordem. A única coisa que importa agora é a assinatura final. Ela disse isso como se a mãe não estivesse ali, como se fosse um objeto esquecido em um canto. Lúcia sentiu um aperto no peito, uma dor que não era do corpo doente, mas da alma ferida. Seus olhos se fixaram na filha mais velha, um brilho penetrante que contrastava com a fragilidade de seu corpo. Sem dizer uma palavra, Lúcia levou a mão ao pescoço e apertou um pequeno medalhão antigo que sempre usava. Era um gesto quase imperceptível, mas em seus olhos havia uma mistura de determinação e uma mágoa profunda. A desconsideração de suas filhas seria paga. Ela sabia disso. O dia da assinatura do testamento chegou. O escritório da advogada da família estava cheio. As 7 filhas sentavam, impecáveis em suas roupas caras, com sorrisos ensaiados e olhares ansiosos. A advogada, doutora Almeida, uma mulher de meia-idade com óculos finos e uma postura impecável, começou a ler o documento. As filhas esperavam a enumeração de bens, as propriedades, os investimentos. Mas algo não saiu como o esperado. Doutora Almeida leu as primeiras cláusulas, confirmando a identidade das herdeiras e o reconhecimento do patrimônio. Os olhos das filhas brilhavam. Então, ela fez uma pausa, ajustou os óculos e olhou para as 7 mulheres à sua frente. Existe uma condição, disse doutora Almeida, e sua voz parecia mais séria do que antes. Um silêncio atordoado caiu sobre a sala. As filhas se entreolharam, confusas. Uma cláusula inesperada foi lida, interrompendo a divisão imediata dos bens. Não era sobre dinheiro, não diretamente. Era sobre algo mais. A advogada continuou. A ganância tem um preço, e a verdadeira herança não é medida em ouro. As filhas estavam em choque. Aquilo não fazia sentido. Onde estava o dinheiro? Onde estavam as mansões? Doutora Almeida fechou o documento. Um sorriso enigmático brincava em seus lábios. O restante do testamento, ela anunciou, só poderá ser revelado e executado com a presença de uma pessoa específica. Ela fez uma nova pausa, deixando o suspense pairar no ar. Essa pessoa, cujo nome ainda não foi mencionado, detém a chave para a verdadeira fortuna da família. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Muito antes de toda essa confusão com o testamento e a fortuna, em um vilarejo remoto no interior do Brasil, vivia uma jovem chamada Ana. A vida ali era simples, regida pelo sol e pela chuva, pelas colheitas e pelas festas tradicionais. As casas eram de taipa, as ruas de terra batida e o barulho mais comum era o canto dos pássaros e o riso das crianças. Era um lugar onde as pessoas se conheciam pelo nome, onde a porta da casa vizinha estava sempre aberta para uma xícara de café ou um conselho. Ana tinha a pele queimada de sol, as mãos calejadas pelo trabalho na roça, mas seus olhos brilhavam com uma inteligência que ia além de sua pouca idade. Desde cedo, ela ajudava a família na plantação de milho e feijão, carregava água do poço e cuidava dos irmãos mais novos. Sua casa era pequena, com apenas 2 cômodos, mas sempre limpa e organizada, cheirando a terra molhada e comida caseira. A solidariedade era a moeda mais valiosa do vilarejo.
Se alguém adoecia, os vizinhos se revezavam para ajudar. Se a colheita era boa, todos celebravam juntos. Era uma vida dura, sem luxos, mas cheia de calor humano e uma resiliência impressionante. Mesmo com todas as dificuldades, Ana sonhava. Ela queria estudar, aprender mais e dar uma vida melhor para sua família. Via nos livros que um professor aposentado doava para a pequena escola local uma janela para outro mundo. Ela devorava cada página, imaginando cidades grandes, pessoas diferentes e oportunidades que pareciam distantes demais para alguém como ela. Muitas vezes, Ana sentia o peso de sua origem humilde. As pessoas da cidade grande, que ocasionalmente passavam pelo vilarejo em carros barulhentos, olhavam para eles com uma mistura de curiosidade e preconceito. Mas Ana não deixava que isso a abalasse. Ela tinha um coração puro e uma mente afiada, e acreditava que o valor de uma pessoa não estava em suas posses, mas em seu caráter. Foi nesse cenário de simplicidade e sonhos que, anos atrás, ocorreu um encontro que mudaria o destino de Ana e da família de Lúcia. A matriarca, ainda uma jovem idealista e cheia de energia, visitou o vilarejo em uma viagem de caridade. Ela havia sido enviada por seu pai, um homem de negócios influente, para supervisionar a doação de algumas máquinas agrícolas e materiais escolares. Lúcia, acostumada ao luxo e à superficialidade de seu círculo social, ficou profundamente tocada pela simplicidade e pela bondade das pessoas do vilarejo. Ela se lembrava de Ana, uma menina de uns 10 anos na época, que a abordou com um buquê de flores silvestres e um sorriso genuíno. Ana, sem saber quem era Lúcia, simplesmente queria oferecer algo bonito. A matriarca, que esperava pedidos e súplicas, ficou surpresa com a pureza do gesto. Elas conversaram por horas, sentadas na varanda de uma casa simples, enquanto o sol se punha. Ana falou de seus sonhos, de sua vontade de aprender, da importância de cuidar da terra e das pessoas. Lúcia, por sua vez, contou sobre a pressão de viver em um mundo de expectativas, de aparências e da solidão que sentia mesmo rodeada de pessoas. Apesar da enorme diferença social, Lúcia sentiu uma conexão imediata com a menina. A sabedoria e a perspicácia de Ana, mesmo tão jovem, a impressionaram profundamente. Aquele encontro plantou uma semente de admiração e respeito mútuo. Lúcia voltou para sua vida luxuosa, mas nunca esqueceu a menina do vilarejo. Com o tempo, essa conexão se transformou em uma amizade secreta, mantida por meio de cartas. Lúcia escrevia para Ana, desabafando sobre as frustrações de sua vida, a superficialidade de suas filhas e a constante busca por algo mais significativo. Ana, em suas respostas simples e sinceras, oferecia conselhos baseados em sua própria experiência de vida, na sabedoria da natureza e no calor das relações humanas. Lúcia encontrou em Ana uma confidente, alguém que havia além de sua fortuna, que valorizava sua essência e a ajudava a encontrar um refúgio da futilidade de seu próprio mundo. Ana se tornou a bússola moral de Lúcia, uma voz de razão e bondade que a matriarca tanto precisava. As memórias do passado da matriarca Lúcia eram como um filme que passava em sua mente, mostrando a triste deterioração de seu relacionamento com as filhas. Desde que eram pequenas, ela notava um brilho diferente nos olhos delas, um interesse que não era em brinquedos simples ou em histórias de fadas, mas em coisas caras, em roupas, em joias. Não era uma curiosidade inocente de criança, mas uma busca por status, por mostrar que eram melhores que as outras. Lúcia tentava lhes ensinar sobre a importância de ajudar o próximo, de valorizar as pessoas, não o que elas possuíam, mas suas palavras pareciam ser levadas pelo vento. Ela se lembrava de promessas quebradas, de vezes em que tentou inculcar nelas valores mais profundos. Meninas, a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos, ela dizia, enquanto tentava levá-las a visitar orfanatos ou a participar de ações de caridade. Mas as filhas reviravam os olhos, entediadas, e logo encontravam uma desculpa para não ir. Elas preferiam festas luxuosas, eventos sociais onde podiam exibir suas roupas de grife e se gabar da fortuna da família. Lúcia sentia uma pontada no peito cada vez que via a indiferença delas. Houve humilhações veladas também em eventos sociais. Lúcia, que sempre foi uma mulher elegante, mas com um senso prático e uma preocupação genuína com as causas sociais, às vezes falava sobre injustiças, sobre a desigualdade. As filhas envergonhadas tentavam mudar de assunto ou a interrompiam com sorrisos forçados, como se quisessem dizer: "Mãe, por favor, não comece com isso."
Elas se preocupavam mais com a imagem, com o que os outros iriam pensar, do que com a verdade das palavras de Lúcia. A simplicidade de sua mãe, a sinceridade de suas opiniões, eram vistas como um embaraço. A manipulação se tornou uma ferramenta comum entre elas. As filhas aprenderam a usar chantagem emocional e até mentiras para conseguir o que queriam. Mãe, se você não me der aquele carro, eu vou ser a única sem e vou passar vergonha na escola, dizia uma. Mãe, eu preciso daquele vestido para o baile, todas as minhas amigas vão ter um. Você não quer que eu seja diferente, quer? Dizia outra. Lúcia, no início, tentava argumentar, mostrar o valor do esforço, mas a insistência e a forma como elas a faziam se sentir culpada acabavam por vencer. Ela cedia, e cada vez que fazia isso, sentia que estava perdendo um pedaço delas e de si mesma. Houve momentos em que Lúcia tentou intervir em injustiças sociais, usando sua influência e recursos para ajudar os menos afortunados. As filhas, em vez de se orgulharem, a ridicularizavam. Mãe, por que você se preocupa tanto com esses problemas? Não é nosso, dizia Dália, a mais velha, com um tom de voz que beirava o desprezo. Elas só se importavam em manter a imagem da família, uma fachada de perfeição que escondia a falta de empatia e a superficialidade de seus corações. A cena do testamento, com as filhas discutindo sobre a herança e ignorando suas últimas palavras, não foi um ato isolado. Foi a gota d'água, a culminação de décadas de desrespeito e negligência emocional. Lúcia, em seus últimos anos, percebeu que suas filhas haviam se tornado pessoas irreconhecíveis, distantes dos valores que ela tentou lhes passar. Suas tentativas de resgatá-las, de fazê-las enxergar além do dinheiro, falharam miseravelmente. A decisão de envolver Ana no testamento não foi apenas uma forma de garantir que sua vontade fosse cumprida, mas uma medida desesperada. Era uma última tentativa de tentar mostrar às filhas o valor de algo além do ouro, do luxo. Era uma esperança tênue de que, talvez, a humildade e a bondade de Ana pudessem abrir os olhos delas para a verdadeira herança que a vida poderia oferecer. Lúcia sabia que era um risco, mas sentia que não tinha mais nada a perder. Ela queria que suas filhas entendessem que a vida tinha um propósito maior do que apenas acumular riquezas. Ela queria que elas, finalmente, aprendessem a lição que ela tentou ensinar por tanto tempo. Depois da leitura parcial do testamento, com aquela cláusula inesperada e a menção de uma pessoa misteriosa, o clima na mansão ficou pesado. Aquelas 7 filhas, que sempre tiveram tudo sob controle, que viviam na bolha do luxo e da certeza, começaram a sentir um pânico crescendo. Era um desespero silencioso no início, mas que logo explodiria. A mansão, antes um refúgio de opulência e tranquilidade, virou um campo de batalha. As irmãs, acostumadas a se unirem em suas ambições e desprezos, agora se voltavam umas contra as outras. Começaram as discussões intensas, vozes elevadas ecoando pelos corredores. Cada uma culpava a outra pela situação, pela mania da mãe de ser diferente, de não seguir o padrão da riqueza fácil. A ganância as cegava de tal forma que elas não conseguiam ver um palmo à frente do nariz. A desconfiança mútua se instalou como um veneno, corroendo qualquer resquício de união familiar que pudesse ter restado. Elas tentavam, de todas as formas, descobrir quem era essa pessoa misteriosa. Reviravam papéis da mãe, faziam perguntas aos empregados, ligavam para advogados e detetives particulares, mas ninguém sabia de nada. A matriarca tinha sido muito discreta. O nome da tal pessoa não havia sido mencionado, apenas a condição de que ela era a chave para a herança completa, e essa incerteza era torturante para elas. Para piorar a situação, a notícia do testamento complicado começou a vazar. Sabe como é? Em círculos sociais ricos, fofocas correm mais rápido que a luz. De repente, as 7 filhas, antes admiradas e invejadas por sua fortuna e estilo de vida, começaram a ser alvo de olhares curiosos e de cochichos maldosos. Amigos e conhecidos da família, que antes as bajulavam, agora especulavam sobre a loucura da mãe e a desgraça das filhas. Elas sentiram o peso da reputação manchada, da imagem de perfeição que tanto se esforçaram para construir, desmoronando diante dos olhos de todos. Era humilhante. Dália, a filha mais velha, que já era autoritária, ficou ainda pior. O medo de perder o controle e a frustração de não conseguir resolver a situação a transformaram. Ela tentava impor sua vontade a todo custo,
controlando as irmãs com mãos de ferro, ditando o que deveriam fazer e pensar. Seu tom de voz era sempre ríspido. Suas ordens eram dadas com um misto de desespero e raiva. A intransigência dela tornou o ambiente ainda mais insuportável. As outras irmãs, embora também desesperadas, ressentiam-se da postura de Dália, mas estavam tão perdidas que acabavam cedendo. O luxo e o conforto que antes eram dados como certos, os carros importados na garagem, as roupas de grife nos armários, as viagens extravagantes. Tudo isso agora parecia distante, ameaçado. O medo de perder tudo se tornou uma realidade palpável. Elas se sentiam encurraladas, sem saber para onde ir ou o que fazer. A vida que conheciam estava prestes a escapar de suas mãos, e elas não tinham as ferramentas emocionais para lidar com isso. Elas eram incapazes de enxergar além da fortuna material. Não conseguiam entender que a mãe podia ter um plano maior, que a verdadeira herança poderia ser algo que o dinheiro não comprava. Estavam presas à sua própria ganância, à sua visão limitada do mundo. O sufocamento emocional era tanto que a única coisa que conseguiam ver era o dinheiro escorrendo pelos dedos. A mansão, antes um símbolo de poder, agora parecia uma prisão, e o ar lá dentro era pesado, quase irrespirável. A riqueza que as definia estava em jogo, e elas não sabiam como jogar o jogo que a mãe havia planejado. A advogada, vendo o caos se instalar e a paciência de todos chegar ao limite, pigarreou. Ela sabia que precisava trazer a verdade à tona de uma vez por todas. Com um olhar firme que varreu as 7 filhas, ela finalmente disse o nome que mudaria tudo. A pessoa que detém a chave para a verdadeira fortuna e para a continuidade deste testamento é Ana. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. As filhas se entreolharam, confusas. Quem era Ana? Elas não se lembravam de nenhuma Ana em seu círculo social, nem entre os empregados da mansão. Dália, com a testa franzida, foi a primeira a falar, com um tom de voz incrédulo. Ana? Que Ana? Não conheço nenhuma Ana que possa ser a chave para a herança da minha mãe. Isso é um absurdo. A advogada, sem se abalar, explicou que Ana não era apenas uma conhecida da matriarca, mas a única pessoa que detinha o conhecimento para decifrar uma série de charadas e pistas deixadas pela mãe no testamento. A matriarca, prevendo a reação das filhas, havia preparado tudo nos mínimos detalhes. A revelação foi devastadora. As filhas ficaram chocadas e indignadas. Elas não conseguiam acreditar que uma mulher humilde do interior, que elas mal conheciam ou sequer se lembravam, fosse a peça central de toda essa intriga. A ideia de que a fortuna de sua família dependia de alguém tão insignificante em seus olhos era um insulto. Dália reagiu com uma fúria ainda maior, batendo na mesa. Isso é loucura. Minha mãe enlouqueceu nos últimos dias? Colocar uma desconhecida humilde no meio da nossa herança? Isso não é legal. Vamos contestar isso. As outras irmãs, embora não tão explosivas quanto Dália, compartilhavam do mesmo sentimento de ultraje. Elas tentaram, por todos os meios que puderam imaginar, desqualificar Ana e o testamento. Começaram a questionar a sanidade mental da mãe na época em que o testamento foi feito, buscando brechas legais para invalidar a cláusula. Tentaram subornar a advogada, oferecendo quantias consideráveis para que ela esquecesse essa parte do testamento ou encontrasse uma forma de contorná-la. Algumas chegaram a pensar em maneiras de impedir Ana de chegar à cidade, seja por meio de ameaças veladas ou de dificultar sua viagem. O desespero as levava a cogitar atitudes extremas. No entanto, a advogada estava preparada para tudo isso. Com uma calma que irritava ainda mais as filhas, ela apresentou provas irrefutáveis da profunda e secreta ligação entre Ana e a matriarca. Tirou de sua pasta uma pilha de cartas, algumas com caligrafia delicada da matriarca, outras com uma letra mais simples, mas igualmente expressiva de Ana. Havia também algumas fotos antigas, em que a matriarca aparecia sorrindo ao lado de uma jovem Ana, em cenários rurais, muito diferentes do luxo da mansão. E, para selar a questão, a advogada exibiu um vídeo. Era um vídeo caseiro gravado há alguns anos, onde a própria matriarca, já com a saúde debilitada, mas com a mente lúcida, explicava sua decisão. Ela falava de sua confiança em Ana, de como a simplicidade e a sabedoria daquela mulher humilde haviam sido um refúgio em sua vida de superficialidades. O vídeo mostrava a matriarca explicando que a verdadeira herança não era o dinheiro, mas as lições de vida, e que Ana era a única que poderia guiar suas filhas nessa jornada.
A voz da matriarca era serena, mas firme, e suas palavras ressoavam na sala como uma verdade inegável. A verdade sobre a profunda e secreta conexão entre as duas veio à tona de forma inquestionável. As filhas, agora sem argumentos, foram forçadas a aceitar a realidade. Para ter acesso à herança, elas precisariam da ajuda de Ana. Este era o ponto de virada, o momento em que a narrativa mudava drasticamente. As filhas seriam forçadas a confrontar a humildade e a sabedoria que tanto desprezaram ao longo de suas vidas. A indiferença e o desdém que sempre demonstraram por pessoas como Ana agora se voltavam contra elas. Elas teriam que recorrer àquela que consideravam a menos importante para desvendar o legado de sua própria mãe. Ana chegou à mansão como um peixe fora d'água. O luxo gritante, os móveis caros e o silêncio pesado do lugar eram um contraste brutal com a simplicidade e o burburinho de sua vila. Ela se sentia pequena e deslocada, como se cada passo seu estivesse em desarmonia com o ambiente. As filhas da matriarca a observavam com um misto de curiosidade, desprezo e uma ponta de desespero. Dália, com seu olhar afiado, parecia procurar qualquer falha em Ana, qualquer sinal de que ela não era digna de estar ali. Os empregados da mansão reagiram de maneiras diferentes. Alguns, os mais antigos, que tinham conhecido a matriarca por anos e testemunhado sua bondade, olhavam para Ana com um respeito silencioso, quase uma esperança. Sabiam que a senhora tinha um bom coração e se perguntavam o que a mulher humilde traria para aquela família. Outros, mais jovens ou mais leais às filhas, tratavam Ana com um desdém mal disfarçado, servindo-a com rigidez e poucas palavras, como se ela fosse uma intrusa indesejável. Lá fora, a notícia da mulher misteriosa do interior que detinha a chave da fortuna da família rica se espalhou como fogo. A sociedade local se dividia entre o apoio a Ana, vendo-a como uma heroína improvável, e a crítica às filhas, agora vistas como gananciosas e perdidas. Ana, no meio de tudo isso, sentia o peso do mundo em seus ombros. A pressão era imensa. Ela se sentia intimidada pelo luxo, pela hostilidade das filhas e pela expectativa que todos depositavam nela. À noite, em um quarto de hóspedes que era maior que sua casa inteira, ela chorava em silêncio. Duvidava de sua capacidade de cumprir a tarefa que a matriarca lhe havia confiado. Como ela, uma mulher simples do interior, poderia guiar aquelas mulheres tão diferentes dela? Sentia-se culpada por estar no meio de um conflito familiar que não era seu, e o medo de não estar à altura da confiança da matriarca a consumia. Seus sonhos de ajudar sua família e sua comunidade pareciam distantes, quase inalcançáveis diante da grandiosidade daquela herança. Um dia, durante mais uma discussão acalorada sobre a dificuldade das charadas, a filha mais nova, Letícia, que sempre foi a mais sensível e menos endurecida pela ganância, explodiu. Ela começou a chorar incontrolavelmente, desabafando todo o peso que sentia. Eu não aguento mais. A mamãe sempre nos ignorou, mas a gente também só pensou em dinheiro. Eu odeio essa casa. Eu odeio tudo isso. Eu só queria que ela tivesse me amado mais, que a gente fosse uma família de verdade. As palavras saíram de sua boca sem filtro, cheias de dor e arrependimento. O desabafo de Letícia pegou as outras irmãs e Ana de surpresa. Foi um momento de vulnerabilidade brutal que abriu uma pequena, mas significativa, brecha para a empatia. Ana, vendo a dor sincera nos olhos da jovem, sentiu um aperto no peito e, pela primeira vez, uma conexão com uma das filhas. A presença de Ana e o desenrolar das charadas da matriarca começaram a ter um impacto psicológico profundo nas filhas. Cada pista, cada enigma que Ana decifrava não levava a um mapa do tesouro ou a um cofre escondido, mas a uma memória, a uma lição que a mãe tentou ensinar ao longo da vida. Elas eram forçadas a revisitar momentos de sua infância e adolescência, a refletir sobre suas próprias vidas, os valores que negligenciaram e as escolhas que fizeram. A jornada para entender o testamento não era apenas sobre dinheiro, era sobre autoconhecimento, sobre a história de sua família e, talvez, sobre a possibilidade de redenção. Aquele processo doloroso e lento estava, aos poucos, obrigando-as a olhar para dentro de si mesmas, algo que nunca tinham feito antes. A ganância ainda estava lá, mas uma nova semente de questionamento começava a germinar. Ana, com sua paciência e sabedoria inatas, continuou a guiar as filhas através das charadas da matriarca.
Cada pista não apontava para cofres escondidos ou contas secretas, mas para lugares esquecidos dentro da própria mansão e arredores, que guardavam memórias e lições de vida que a mãe havia tentado, em vão, transmitir. Uma charada levava a um velho álbum de fotos empoeirado, escondido no sótão, mostrando a matriarca jovem envolvida em projetos sociais e sorrindo genuinamente, algo que as filhas quase não se lembravam de ter visto. Outra charada as direcionava ao jardim, a uma árvore que a mãe havia plantado em homenagem à sua própria avó, uma mulher que valorizava a simplicidade e a terra. Cada descoberta era um pequeno choque, uma revelação da personalidade da mãe que elas haviam ignorado por tanto tempo. As charadas culminaram na revelação final. A verdadeira herança não era a fortuna material que elas tanto cobiçavam. O grosso do dinheiro da matriarca havia sido destinado a um fundo filantrópico em nome da família, mas com uma condição: seria gerido por Ana, a mulher humilde do interior. Este fundo seria destinado a ajudar comunidades carentes, como o vilarejo de Ana, com projetos de educação e desenvolvimento sustentável. A parte material da herança para as filhas era significativamente menor do que elas esperavam, apenas o suficiente para manter um padrão de vida confortável, mas não luxuoso, e estava vinculada à participação ativa delas na gestão do fundo filantrópico. Se elas quisessem ter acesso à sua parte, teriam que se envolver nos projetos, aprender sobre as necessidades das comunidades e, de alguma forma, contribuir com seu tempo e esforço. As filhas foram confrontadas com uma escolha difícil: aceitar a herança e o legado de sua mãe, que agora incluía uma responsabilidade social que elas nunca haviam imaginado, ou recusá-la. Dália, a princípio, resistiu com todas as suas forças. Sua fúria era palpável. Ela argumentou que era uma humilhação, uma afronta à memória de sua mãe e à dignidade da família, mas a pressão das irmãs, especialmente de Letícia, que havia passado por uma transformação notável, e a evidência irrefutável da intenção da mãe, registrada em documentos e vídeos deixados pela matriarca, a fizeram ceder. Não havia brechas legais. A vontade da mãe era clara e irrevogável. Algumas das filhas, especialmente Letícia e uma das outras irmãs do meio, começaram a mudar sua perspectiva. A princípio, o envolvimento com o fundo filantrópico foi uma obrigação pesada, mas, ao visitarem as comunidades, ao verem o impacto real de seu trabalho, a forma como uma pequena doação podia transformar a vida de uma criança ou de uma família inteira, algo começou a mudar dentro delas. Elas encontraram um novo propósito, um sentido que o luxo e o status social nunca haviam proporcionado. Não foi uma mudança completa e instantânea para todas. A ganância e o ego eram traços profundamente enraizados, mas a semente da empatia havia sido plantada, e para algumas, ela começou a florescer. Ana, por sua vez, retornou ao seu vilarejo, mas não sozinha. Ela levou consigo não apenas a confiança da matriarca, mas também os recursos do fundo filantrópico. Com o apoio e, eventualmente, a participação relutante de algumas das filhas, ela conseguiu realizar seus sonhos e os da sua comunidade. Escolas foram construídas, projetos de agricultura sustentável foram implementados, e o vilarejo, antes esquecido, floresceu. A história da matriarca e suas 7 filhas se tornou uma lenda, um lembrete de que a verdadeira riqueza não se mede em ouro, mas na bondade, na sabedoria e no legado que deixamos para o mundo. A justiça poética, por vezes, se manifesta de maneiras inesperadas, transformando a vida de todos os envolvidos. O legado da matriarca não foi apenas dinheiro, mas uma lição de vida que, finalmente, alcançou suas filhas, ensinando-lhes que o amor e a compaixão valem mais do que qualquer fortuna material.